Paz do Senhor, todos os irmãos, estamos aqui com mais um estudo do livro de Gênesis, a qual é o quarto dia, a qual nós vamos falar de Gênesis 1, a qual nós estamos dando continuidade, porque não tem como chegar, meu irmão, e ler do começo ao fim e explanar do começo ao fim, que cada um dia é uma etapa a qual Deus ele fez algo na terra. Que Deus ele estabeleceu dias e fez cada dia ele fez algo. Então nós temos que pegar parte por parte para a gente entender o primeiro princípio de Deus em relação a certas coisas. E o princípio de Deus, a qual Deus estabeleceu através da tua palavra. Formou todas as coisas por meio da tua palavra. Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra e nos ensinar a revelação da palavra do Senhor. Pai querido, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, meu Pai. Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha nos ensinar a unção do Santo, Pai, que nos ensinará todas as coisas, vai estar sobre as nossas vidas, Pai, tanto para quem está, amado, falando, que sou eu, e tanto para quem está ouvindo, meu Pai. Que o entendimento, o Senhor vai abrir o entendimento da revelação da Tua Palavra para as nossas vidas, Pai. Para que a gente venha ter o verdadeiro conhecimento da Tua Palavra. Uma revelação que vem do céu, Pai. Que vem do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nós chamamos existência sobre as nossas vidas, o poder do Senhor. No nome do Seu Filho, através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Vamos estar lendo aqui o livro de Gênesis 1, 9 em diante. Então disse Deus, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra, a parte seca e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes, segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Nós falamos sobre ontem, sobre o quê? Que Deus ele fez o quê? Separou as águas de um lado e as águas de outro lado, não foi assim? Então nós vemos que quando Deus separou as águas, dá para imaginar, meu irmão, que as águas ela estavam no espaço. Deus separou as águas. Deus separou as águas, e o que acontece? Quando Deus separou as águas e fez a porção seca sair, o que aconteceu? Deus não tinha nome. Deus deu nome por aquilo que ele tinha criado. Você vê que as águas já tinham nome, mas o que ele criou não tinha nome ainda. E Deus chamou a porção seca de terra. Terra é o que? Onde Deus ele formou algo, porque era algo que era algo sólido, era algo que Deus ia produzir algo através daquilo que ele já tinha formado. Porque, meu irmão, é como se fosse assim. Deus está no céu, certo? No céu, nós não sabemos
a matéria que é feito o céu. Nós conhecemos como mundo espiritual. Mas tudo que é existente, tanto no físico, ou tanto no espiritual, o que acontece? É uma matéria. E nós não sabemos a matéria a qual Deus formou os céus. Quando eu falo dos céus, do mundo espiritual. Mas nós vemos que tem ruas. A Bíblia fala que as ruas são de ouro. O mar como fosse mar de cristal. Então nós entendemos o quê? Que tudo que está no céu, Deus projeta na terra. Não é com a mesma, o mesmo valor. Não é do jeito que está no céu, mas é algo parecido, porque ele está abaixo do céu. Então nós vemos aqui que Deus ele fez a terra e deu nome a ela. Era uma porção seca. Ele pegou as águas e falou, água, se ajuntam num lugar só. Então, Deus mandou a água se ajuntar num lugar só. E você vê, meu irmão, que a água não obedeceu, ela foi... Deus só mandou, a água foi para onde Deus... É como se a palavra de Deus mandasse a água para um lugar e a água obedecesse o lugar a qual ela tinha que estar. Deus falou, vai lá e se ajunta lá e você vai ser mais. Não, Deus já mandou, águas. Tá aqui, Então disse Deus, águas que estão sobre o céu, reúnam-se num só lugar, assim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Deus só mandou o quê? A água se reunir num só lugar. Deus não falou onde ela tinha que se reunir. Mas você vê que Deus já tinha feito a parte seca, que ele chamou de terra. Mas nós vemos que o Senhor, ele pegou as águas que estavam cobrindo a parte seca e mandou ela se reunir num só lugar. Para quê? Para aparecer as partes secas. Porque, meu irmão, o que eu entendo para as nossas vidas? A água simboliza o quê? O próprio Espírito, a qual estava gerando algo que Deus, através da sua palavra, foi lá e mandou o quê? Que haja uma porção seca. Então a água estava cobrindo a porção seca. Quando Deus falou, separe a porção seca, e a água vai para tal lugar, é o que acontece na vida da gente. Muitas das vezes nós estamos mergulhados, e nós temos que mergulhar na onde? Nas águas do Espírito. E quando está coberto com água, meu irmão, ali está sendo gerado algo. Por Deus, ninguém vê. Mas só é exposto isso quando Deus fala, agora vai água e vai para tal lugar. Deus manda o lugar que é para ela ir. Ele falou só, se ajunte, se reúnam num só lugar. A água ela fez o quê? Ela saiu da porção seca e se reuniu num só lugar. Ela se estabeleceu num só lugar. Ela ficou parada aonde ela está parada até hoje. Você vê que a água, ela ouviu e ela entendeu o que Deus falou para ela. E hoje em dia, nós ouvimos Deus toda hora. Temos liberdade de entrar no Santíssimo Lugar. E muitas das vezes não entendemos o que Deus tem para falar conosco. Porque as águas entenderam o que Deus tinha falado com ela. E elas foram e se reuniram, deram um jeito. Se reúna num só lugar. Então ela caçou um jeito de se ir lá e se reunir num só lugar. Deus mandou, você vai se reunir em tal lugar aqui, ou vai para lá. Não, Deus falou assim, se reúna num só lugar. E as águas foram e se reuniram num só lugar. E ficaram estabilizadas lá, até o dia de hoje. Para quê? Para aparecer a porção seca. E chamou Deus a porção seca do quê? De terra.
E chamou Deus a porção seca de terra. E chamou Deus a massa das águas que se haviam ajuntado, e ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Então Deus mandou a água ir lá, porque a água tem vida, meu irmão. Água tem vida. Quem não sabe, a água tem vida. E você vê que a água foi justo para onde Deus mandou, mas não da forma, vai lá e se ajunta em um lugar. Não, aí Deus falou, águas vai lá e se reúnem num só lugar. E quando a água saiu, é como eu posso imaginar que a terra estava submersa pela água. E quando Deus falou, reúna num só lugar, é como se o abismo, o lugar que Deus já tinha formado a terra da maneira que ele queria, o que ele fez? A água foi entrando, sumindo, até ela se estabilizar num só lugar. É como nós pegamos lá o globo terrestre e vemos o que? Partes secas e partes de mares. Nós vemos mais partes a qual são mares do que as partes secas. E nós vemos aquele mapa geográfico, e nós vemos o que? Redondo. Então as águas é algo extraordinário, meu irmão. É você ver que Deus ele colocou as águas paradas até o dia de hoje. E está no espaço, que é mais extraordinário ainda. Não se move para nenhum lugar, fica lá parada. Então, o que eu entendo, meu irmão? Quando nós olhamos para essa palavra e nós olhamos para a nossa vida, eu entendo que a gente não entende o poder do Deus que a gente serve. Porque muitas das vezes nós fica abismado com qualquer situaçãozinha. Ah, faltou a mistura hoje. Ah, não tem mistura, Deus. Ah, eu preciso de uma mistura, Senhor. Ah, tô com a dívida. Ah, Deus, tem uma dívida lá, Senhor. Aí a pessoa fica lá todo aéreo, fica lá todo com a cabeça confusa, todo embananado, porque tem uma dívida para pagar e ela não consegue o dinheiro, tá fechada as portas, não consegue, suprir as necessidades. Meu irmão, quando essas coisas acontecem, você tem que ser que nem a água. Para Deus formar algo, a água primeiro cobriu a terra. Então você não conseguia ver o que Deus estava formando. Você não conseguia ver o que estava sendo formado por Deus ali. Quando Deus falou, águas se ajuntem num só lugar. O que aconteceu? As águas se ajuntaram num só lugar. E a terra apareceu. O que Deus tinha formado tinha aparecido. Então é assim nas nossas vidas. Se a gente não mergulhar nas águas do Espírito e deixar Deus formar, para depois Deus mostrar, a gente nunca vai conseguir chegar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Se a gente ficar preocupado com qualquer coisinha que acontece com as nossas vidas, a gente nunca vai conseguir alcançar o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Então, primeira coisa, se esconde em Deus, meu irmão. Mergulha nas águas do Espírito. Faz que nem Ezequiel. Ezequiel, o que Ezequiel fez? O anjo mediu 1000 e chamou. Mediu mais 1000, chamou, mediu mais 1000. Mas na terceira vez que o anjo chamou ele, o que aconteceu? Ele parou. Ah, mas aí não dá, dificuldade. Vou ter que nadar, então, meu irmão, na dificuldade a gente consegue gerar algo que Deus ele tem para gerar em nossas vidas. Mas se eu não querer passar pela dificuldade, como que eu vou gerar algo que Deus tem para gerar na minha vida se eu não consigo passar na dificuldade? Eu não consigo passar aquilo que eu tenho que passar para Deus gerar o que tem para gerar na minha vida. E depois Deus pegar o que gerou na sua vida e mostrar para toda a terra. Então nós temos que o quê? Mergulhar. Assim como essas águas mergulharam para Deus gerar o que estava ali, que tinha que ser gerado, que é a porção seca. E depois Deus fala assim, e Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetações,
plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzem sementes, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, erva que dão sementes, segundo a sua espécie, árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e foi o terceiro dia. Nós vemos aqui aprender, meu irmão, porque o que acontece aqui? Deus produziu a terra, não produz? Produziu? Mas a terra que Deus produziu, daqui a pouco ela estava gerando fruto por si própria. Isso é profundo. A própria terra que Deus produziu, gerou aquela terra dentro das águas. Fala que ela começou a produzir vegetal, plantas, e já com semente. Árvores cujos frutos produzem semente, conforme a sua própria espécie. Por que, meu irmão? Porque Deus já produziu a terra dentro das águas, a qual já existia no céu. Deus produziu e projetou na terra. Projetou as águas na terra, a qual já existia. Produziu a terra, a qual o firmamento, a qual é a parte seca, a qual já existia no céu. Algo que já existia no céu. Ah, mas como assim, meu irmão? A terra já existia no céu? Porque Deus só projeta aquilo que já existe. Que Ele chama de existência o que não existe como se já existisse. Então aqui na terra não existia, mas no céu existia. Então Ele chamou a projeção daquilo que tinha no céu para a terra. E se formou e Ele criou aquilo que tinha. Mas Ele já criou com aquilo que já tinha no céu. Por quê? Quando fala segundo a sua espécie, o que é segundo a sua espécie? O que você entende por espécie? Espécie é algo, vamos supor, cria uma espécie de canaro, uma espécie de macaco, uma espécie de vegetação, uma espécie de árvore. É uma espécie. Então, uma espécie é algo que tem um nome específico, a qual eu tenho dentro da minha redoma. Então, a espécie é algo que já existe. Então, Deus falou, sejam feitos segundo a sua espécie. Uma vez eu estava num lugar e uma pessoa falou, eu vi conversando, né? E falou de um livro que uma pessoa escreveu, falou que lá no céu ele viu vaca, viu isso, aquilo. E eles ficaram, não, mas deve ser heresia, porque como que existe? Eu falei, então. Aí eu, né? Como eu sou meio então, tem hora. Eu falei, mas peraí, o que é espécie para você? Porque se Deus falou segundo a minha espécie, a pessoa não está falando nada aqui que não é existente, que ela viu. Porque que acontece? Segundo a espécie, espécie é o quê? Algo que já existe, é uma espécie que tem. Então, muitas vezes nós não entendemos o que Deus fala. Por quê? Porque não paramos para analisar. Analisamos o físico, mas achamos que o espiritual é o invisível. É o invisível para nós.